desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e perante ti. Não mais sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestido, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Traga um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu festeje com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desprezou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deu glória a Deus. Você está, meu irmão? Que coisa linda. É maravilhoso mesmo. A própria narrativa do texto deixa claro uma realidade, né, que aconteceu de fato na vida de uma família. Muito bem, a narrativa do texto vai falar, expressando um princípio muito importante. E aqui eu quero abrir um parênteses para que você atente sempre para isso quando lê um texto da Bíblia. Sempre para o seu contexto. Amém? Amém. Porque ajuda você a ter uma análise, ter uma visão mais ampla do porquê Jesus inicia esse assunto, porque ele conta essa parábola, a razão e a circunstância daquele fato que está ali acontecendo. O contexto abre um leque para você entender o porquê aquela parábola ou aquele texto está falando aquela narrativa. Entendeu? Diga amém. Então, sempre que lê o texto, você lê o contexto, que é aquilo que vem antes. Seja um capítulo que vem antes, sejam textos anteriores, não é? Ou quem sabe um assunto que está sendo dando a continuidade dele
E o versículo 11, o texto vai dizer, Jesus continuou, diga continuou. Aí vem aquela pergunta, continuou? O quê? Você só vai entender o que Jesus continuou quando você vê que Jesus continuou contando parábola. Porque isso aqui também é uma parábola. E as parábolas anteriores, elas não vão falar de outra coisa, senão de ovelhas perdidas. Ele fala sobre a ovelha perdida, no capítulo 15, verso 1. Ele vai falar, no versículo 8, da parábola da moeda perdida. E ele vai falar sobre outras parábolas de coisas ou pessoas perdidas. Então, Jesus continua falando sobre perdição humana. Amém? Porque a referência tanto da moeda como da ovelha e desse filho está falando de perdição humana. Ele está tratando da natureza caída humana. Está instalado no ser humano. E a princípio Jesus vai tratar esse assunto, né? Porque alguns das autoridades judaicas estavam ali, os rabinos, os mestres da lei, e eles tomam um choque muito grande, porque anteriormente, Jesus, você vai ver isso no contexto, em algumas parábolas, Jesus vai falar que os céus estão acolhendo publicanos, meretrizes, ladrões, e lá no céu, ao recepcionar essa gente, que aos olhos dos judeus são dignos do reino de Deus, Jesus está dizendo que está tendo alguém de festa por causa desse pessoal aí. E é um choque, né? Porque para os judeus essa turma toda não vale nada. E chega o mestre e rabino dizer que os céus estão de festa porque está entrando meretrizes, está entrando publicanos, está entrando todo esse tipo de gente que não tem dignidade nenhuma desse reino. Mas o céu está de festa por causa dessa gente toda aí. Diga glória a Deus por isso. Porque nós somos a figura dessa turma toda. Éramos indignos tanto quanto esses aqui. Mas nós estamos aqui. Estamos no reino. As portas que estavam fechadas para nós se abriram. Aleluia. Você está sentado em regiões celestiais. Jesus começa a falar que esse pessoal todo, que é rejeitado pelos judeus por causa do seu legalismo, da
Diga comigo, aquele que está em casa está tão perdido quanto aquele que decidiu ir embora. Isso é muito bom. Diga, Deus tem misericórdia de nós. Ai, filho de Jesus. Mas escute, e aí eu quero fazer uma distinção da perdição humana do filho mais novo e uma distinção no contexto da compreensão das atitudes de um e de outro, porque embora um foi e outro ficou, mas tomaram posições um pouco diferentes do outro, precisam ser apresentados agora de forma diferente. E eu quero apresentar o primeiro que foi embora, que é o filho mais moço, como uma perdição amoral. É um antimoral. Porque o moral é aquilo que é certo, é o correto. Mas o antimoral é aquilo que é errado, é aquilo que não convém. Amém? Ele está nesse nível de filiação. E o segundo, vamos ser tratados também, parece ser o certinho, parece ser o correto, é o moralista, é aquele que dá uma lição de moral ao pai e ao filho também, de certa forma, repreendendo, chamando a atenção do seu pai, mas tudo errado. Ele também está na mesma condição daquele que foi embora. Parece que não. Mas as entrelinhas do texto, quando a gente vai olhar, tem uma análise com calma, com cautela, que percebe que ele também está dentro de uma perdição moralista. Diga, perdição moralista. O excesso estraga. Diga, o excesso estraga. É verdade. É por isso que a Bíblia não manda ser santa alma, mas santo. Amém. Diga para o seu irmão, seja apenas santo. Amém? Nada mais, nada menos, porque você se torna um moralista. No reino de Deus não tem moralista. Não tem lugar para moralista. Também não tem lugar para antimoral. Amém? Amém. Ser moral, aceitar o que é correto, mas com equilíbrio, Amém. com sensatez, sem fazer juízo do outro. Amém? Esse é um dos problemas que ambos aqui. Então, o mais moço, a gente vai correr um pouquinho agora. O mais moço, ele tem uma ambição de herança do pai. A gente vê isso com clareza, porque ele pega a parte do pai, gasta tudo e acaba entrando numa crise. Ele gasta tudo o que tem. A narrativa dele vai dizer que na ânsia de viver sua própria vida particular, sem estar sendo guiado por ninguém, porque essa é uma relutante da perdição antimoral desse filho mais novo que vai embora. E ele gasta tudo. No versículo 12 vai dizer, porque aqui eu vou destacar 3 características dessa perdição antimoral ou amoral desse filho. 3 características do filho mais novo que vai embora, que ele coloca em uma condição de perdição humana também. É filho, mas está perdido. Você pode dizer comigo, é filho? É filho. Mas está perdido. Mas está perdido. Puxa vida, pastor. É muito sério. Como é que eu posso estar na casa de meu pai? Ser filho. Direito de uma herança. E estar perdido na casa de meu pai. Reflete nisso, vai mastigando isso. Isso é sério? Será que isso está acontecendo comigo? Já sim. Que Deus tem misericórdia de nós. Foi um problema que se instalou na vida dele. Ele não sabia. E tomando uma posição como essa, estava se perdendo. Mas achava que estava ganhando, mas só estava perdendo. Ele tinha ambição pela herança do pai, pega a parte, gasta tudo e acaba entrando em Cristo. Em segundo lugar, essa perdição moral é caracterizada pela busca da autodeterminação de individualismo. Ele queria viver sozinho. Estava cansado de ser mandado pelo pai. Estava cansado de estar servindo
teu pai. Além de querer agora toda a sua herança, tudo para si mesmo. Estava cansado de ver a sua herança dividida com o irmão. De ser mais um na participação da herança. Ele queria ser o único nessa herança. Ele não queria enxergar mais ninguém à frente, lá, guarda. Ele queria ser o único na história e no tempo. Mas não dá para viver sozinho. Diga para você, irmão, não posso viver sem você. Não dá para viver sem você. Eu prefiro repartir minha herança com você, meu irmão. Eu prefiro gozar minha herança com você, meu irmão. Dá um prazer maior, partilhando com você a vida. Glória a Deus. Eu prefiro não ter nada e ver você com tudo, mas estar com você. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, eu prefiro não ter nada. Diz aí. Eu prefiro não ter nada. Mas ver você com tudo. O que importa para mim é estar com você, meu irmão. É estar junto. Mas ele não queria isso. Ele queria tudo que era dele. É o jovem que se achava no direito e no mérito, tudo. Era aquele que olhava para o seu umbigo. Não mais ninguém. Cada um por si, Deus por todos. Que Deus tem misericórdia de nós. A segunda crise dele é caracterizada pela busca dessa individualidade. Ele queria estar só. Ele não queria que o pai administrasse a sua herança. Estava cansado de chegar no final do mês e dizer: toma aqui, meu filho, isso aqui é para você. Toma aqui, filho, isso aqui é para você. E ver uma certa limitação no que o pai dava, sabendo que tudo era dele. Ele tinha uma herança maior, mas o pai, por enquanto estava na administração, enquanto estava com ele, estava sabendo o que estava fazendo. Porque se desse tudo, ele não ia saber administrar. Eu não sei se você está entendendo o que ele está falando. Amém. Tem coisas que se Deus der a gente tudo que a gente está pedindo, a gente não vai saber administrar. É por isso que ele dá cada dia um pouquinho. É o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Deus me dá um cesto. Me dá um cesto de pães, não. Me dá um pouco a cada dia. Eu der um cesto e você vai estragar. Você não vai saber administrar, Senhor. Você não vai dividir com ninguém, seja um cesto. Mas eu vou ensinar você a viver com um pão e ainda repartir com mais alguém. Eita, Deus maravilhoso. Ô irmão, você aprender a viver com um pão e ainda saber dividir com mais alguém. Aleluia. Esse filho não entendeu isso. Ele é caracterizado por esse ser dono de si mesmo. Eu quero minha vida. Cansado de estar ali, dando satisfação a papai. Não quero participar de grupo nenhum na igreja. Cansado de ser mandado. Não vai para lá, não vem para cá. Não faz isso, não faz aquilo. Olha, vem hoje, não vem hoje. Eu estou cansado dessas coisas. Eu quero viver minha vida, eu quero mandar em igreja. Eu quero me levantar a hora que eu quero ir quando eu quiser. Eu quero determinar tudo na minha vida, sem que ninguém aponte o dedo para onde eu quero. Ele estava tão bem amparado do lado do papai, mas se cansou de ficar do lado do pai. E isso foi uma perdição para a vida dele. Segunda característica que traz à tona a perdição é a busca do distanciamento do pai. Foi muito bom estar do lado do pai. De vez em quando eu falo com meus filhos, sinto saudade de quando eu estava com meu pai. Se eu falo para ele, até a gente não gosta dele. O que eu rapaz? Mas eu amava estar do lado dele. Tinha coisas que eu fazia que você ia dizer, é. Eu nem chegava assim,
sempre deseja estar perto do Pai. Essa perdição marcada em terceira ênfase pela satisfação absoluta dele, da versículo 13. Ele queria se satisfazer, porque ele sabia que na casa do Pai tinha limite. Tinha mais coisas que o Pai dizia até aqui, filho. Porque se você for mais um pouquinho, você vai se perder, você não está amadurecido ainda, você não cresceu ainda, você ainda é menino nessa área, então é até aqui, filho. Mas vai chegar o tempo da maturidade. Em nome de Jesus. Até lá, aceita o limite que o Pai estabeleceu para você. Amém? Vamos dizer junto, até lá. Devo respeitar os limites que meu Pai estabeleceu para mim. Mas ele não queria isso. Ele não queria isso. Ele queria viver a sua vida de forma absoluta, as decisões dele. Não queria que o Pai mais decidisse nada. O mais velho também. Nós estamos aqui trazendo à tona a realidade da perdição humana. Porque eles estão perdidos. E os dois estão nessa condição. Se fôssemos dizer, nós não estaríamos falando apenas de um filho pródigo, mas os dois filhos pródigos. Porque um era filho pródigo pelo distanciamento, porque queria ir embora, sair de casa. E o outro, pela soberba, pela prepotência de se achar melhor do que o seu irmão. Também estava na mesma perdição que o seu irmão. Era pródigo do mesmo jeito. Estava um distante do pai, e o outro estava tão distante quanto o outro que foi embora por causa da situação. E o mais velho traz consigo essa perdição moralista. Eu quero destacar 3 características também que identifica essa condição moralista. A primeira é caracterizada pela falta de festa na vida. Ele vê festa para o seu irmão, menos para ele. Você vê na narrativa do texto, ele reclama com o pai, dizendo: estou há tanto tempo com o Senhor, e o Senhor nunca matou um cabrito gordo para mim. Sempre servi, sempre marquei o ponto certinho, nunca me atrasei no horário, pai. Nunca deixei de servir o meu pai. O moralista, aquele que se justifica. Ô irmão, nunca se justifique diante de Deus. Nunca apresente-se a Deus como aquele fariseu na oração que Jesus apresenta, fariseu e publicano. Eu não sou como este. Porque aquele que tenta se justificar será injustificável diante de Deus. A única prerrogativa que temos para nos justificar diante de Deus, diante de toda a nossa existência humana caída, é o sangue de Jesus sobre nós. Ele nos cobre de todo o pecado. Amém? É nele, por ele, com ele, para ele. Nós só podemos nos justificar diante de Deus com Jesus, na simplicidade do ser, olhando e apontando a justiça dele, nunca é nossa, porque a nossa sempre será como trapo de imundice. Todas as nossas boas obras não passam de um trapinho fedorento diante das narinas do Eterno. A única coisa que pode fazer a nossa alma cheirar é o perfume de Jesus. Quem tem o perfume de Jesus, Deus glória a Deus. Aleluia! Aqui não tem mais lugar para acabar o trapinho, não tem mais lugar para acabar o cheiro, porque o cheiro de Cristo está dentro de nós. Mas esse moço estava com mau cheiro nessa condição. O verso 28 vai dizer que a outra perdição que ele vai justificar e tentar se justificar diante do Pai em relação ao seu irmão é que ele não tinha liberdade de vida. Primeiro é que ele, quando olha para o seu irmão e vê aquela festa, ele vai julgar o pai, vai dizer que o pai nunca fez festa para ele, mas fez festa para o irmão.
com a alegria do nosso irmão, mas nos alegrar com ele. Aleluia. Amém? Amém. Às vezes a gente fica se perguntando por que fulano foi abençoado nessa área e eu estou aqui há mais tempo e ainda não foi. Eita Jesus. E alegra com ele. Amém? Amém. Por essas implicações. De repente, você não manifestou a fé que o outro manifestou. De repente, você não está preparado ainda tanto quanto o outro está preparado. De repente, a condição miserável, a condição espiritual dele estava mais pronta para receber graça e misericórdia do que você e a mim. A necessidade foi maior. Há explicações para isso. E o meu dever é me alegrar com aquele que se alegra. Em nome de Jesus. Aleluia. E essa outra petição foi exatamente essa falta de liberdade. Ele não sabia compartilhar e nem festejar a vida com o seu irmão, e nem com outros. Era esse cristão, esse filho fechado, e se justificava dizendo: eu te sirvo, eu faço, e não tem hora, não tem momento, eu estou sempre a te servir, mas nunca tive essa liberdade que o Senhor está dando ao meu irmão. E até então, na verdade, quem está se expressando meu irmão sou eu, mas em momento nenhum ele chama meu irmão, preste atenção nisso, ele chama teu filho. Em terceiro lugar, essa petição era a falta de uma relação com o pai. Uma outra característica que revela a petição do filho mais velho é justamente essa relação que ele tinha com o pai. Ele tinha relação com as coisas do pai. Perceba, ele conhecia o número de gado que o pai tinha, ele sabia as cabeças de ovelha que o pai tinha, ele sabia quantas salas o pai tinha, ele sabia a extensão de terra que o pai tinha. Ele tinha uma relação com as coisas do pai, mas não tinha uma relação com o pai. Oi, irmão. Às vezes a gente está vivendo isso. Eu espero que não. Mas às vezes a gente tem uma relação mais com as coisas do pai, tem relação com o trabalho do pai, às vezes até está fazendo a obra do pai. A gente está bem ligado com as coisas do pai, é pontual com a obra do pai, não falta nos cultos, está ali no departamento A, X, Y, faz tudo certinho, mas no que diz respeito à relação com o pai, a proximidade com o pai, não existe. Diga comigo para você esquecer, diga: antes de ter uma relação com a obra do pai, Antes de ter uma relação com a obra do pai, preciso ter uma relação com o meu pai. com meu pai. Aleluia. Foi esse o problema desse servo, desse filho. Veja que ele não diz: eu tenho uma relação tão próxima com o Senhor, nós somos tão amigos. Ele não diz nada disso. Ele apresenta o que o pai lhe deu para fazer, a obra que fez. Ele apresenta os bens do pai. Ele se justifica como
e foi embora. Como resolver isso? É você pensar. Mas Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem solução Deus tem solução. para toda a perdição humana. Toda perdição. É isso que eu vou dizer. Ele apresenta o juízo, ele apresenta a necessidade, ele apresenta o caos, mas nunca deixa a porta fechada. Ele sempre abre uma porta. A única questão é saber se eu quero passar por ela. Talvez empurrar pela goela ele não vai não. Mas ele sempre apresenta uma solução. Se você quiser, tem mudança para mim e para você. Se você quiser, sai do vale e vai para o monte. Aleluia. Se você quiser, a água muda para o vinho. Aleluia. Mas se você, Quiser. embora ele é soberano, Senhor absoluto em todas as coisas, mas ele não encontra a tua glória nada. Nem que quer te dar aquilo que quer te dar, e nem aquilo que ele deseja que você faça para ele. Tem que ser de coração. Tem que ser espontâneo. Não pode ser por pressão de pastor, de igreja e de ninguém. Tem que ser com uma espontaneidade da alma e do coração e de muito mais da consciência livre. Toda presunção humana possa existir. Toda pressão psicológica faz isso, é assim mesmo. Não. Eu preciso estar isento e livre, liberto de todas as pressões de fora e ouvir apenas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e dando liberdade de escolha. Faça isso. Eis na mesa, você tem liberdade de sim. Aleluia. O que fazer para resolver o problema do mais moço? Ele era indivíduo, queria viver a vida absolutamente só. A questão para ser resolvida era, primeiro, deixar de ser individualista, aprender a viver em família. Diga, aprender a viver em família. Tem gente que não quer viver do lado de ninguém. Enquanto eu não aprender a viver com mais um, do meu lado, com mais dois, com mais três, como família, eu não saberei conviver como um filho íntimo do Pai. Posso saber e aprender a viver como herdeiro do Pai, mas nunca como um filho íntimo do Pai. É isso que está em Paulo. E ele precisa aprender a viver em família. Segundo, para resolver essa situação, ele precisa aprender a não se distanciar do Pai. Por N implicações. Primeiro, porque o Pai é a sua referência. E o Pai é a minha referência. Você pode ter um ótimo pastor. Você pode ter uma ótima igreja. Você pode... É o único que pode ser a minha referência. Sua mãe pode ser uma maravilhosa mãe. Seu pai um homem maravilhoso. Mas nunca a sua referência. Sua referência é Jesus. Você pode repetir isso? Minha referência é Jesus. Para no coração isso, gente. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, como solução para o problema, ele precisa aprender a buscar a satisfação própria, mas a satisfação de Deus e do seu próximo. Porque na atitude que ele fez, ele entristeceu o teu próximo, que foi teu pai, e criou uma ambiguidade no seu irmão. Seu irmão teve inveja, veja a atitude, a manha, criou
A gente viveu o tempo todo debaixo da casa do Pai. Meu Deus. Na casa do Pai. E chegaram um dia, ele dizer, eu não vos conheço. A gente vive achando que é herdeiro do céu. Chegaram um dia e disse, eu nunca vi você, eu nunca sei quem você é. Esses dois filhos é o retrato da perdição humana, da realidade, quem sabe, de muitos cristãos que estão vivendo e querendo viver dessa forma, de forma dissoluta, que já se cansou de estar na casa do Pai, já se cansou de participar de grupo A, do grupo B, já se cansou de receber orientações de uma liderança espiritual, já achou que agora é hora de andar sozinho, de forma dissoluta, e não precisa estar na igreja, e não precisa estar em um grupo de irmãos, acha que agora é dono de si, agora é o seu eu que lhe domina, que lhe conduz, é a sua mente, é o seu próprio coração que vai lhe guiar, que ele se torna perdido, ele se perde nesse contexto, porque é o antimoral. Aquele que é moralista, ele tenta se justificar e nunca considera o filho, o irmão, como um filho. E ele vai entrar nessa mesma linha, ele vai precisar se alegrar com o irmão. Ele tem que aprender a se alegrar com a festa que o pai faz com o outro. Não é com ele, mas é com o seu irmão. Se é com o seu irmão, é com ele, porque é filho, é irmão, é família. Estão dentro do mesmo quarto, na mesma casa. Então não existe individualismo. O pai não está fazendo festa para o outro, porque ama mais o outro, não. Todos são amados do Pai. Amém. Amém. Deus não tem filhos prediletos. Eu amo mais você, e você um pouquinho, você menos ainda. Ele ama todos indistintamente. Receba aqui a sua mão de Deus hoje aqui. Ele te ama. E não há nada que você possa fazer que diminua ou acrescente esse amor. É o amor eterno de Deus. Ele não nos negará esse amor. Glória a Deus. Não há nada que você faça mais, não há nada que você faça menos, que altere o amor do Pai. Aleluia. Eu estou falando heresia, não é? É Bíblia. E o prazer do Pai não é de castigar, não é de disciplinar, filho rebelde. Vai ver quanto merece, vai aprender a fazer uma canoa. Ele não manda o filho quando volta, embora arrependido, ser preso no tronco do pelourinho. Ele não chama, vamos fazer essa serviço agora, dá-lhe a surra, porque merece. Esse Pai é o retrato do nosso Pai. E ao invés de fazer juízo, porque ele tinha direito de castigar o seu não, ele estava no direito porque foi envenenado pelo seu filho, ele foi abandonado pelo seu filho, ele foi tido como morto pelo seu filho, ele perdeu a sua alma. Meu Pai, oh, Aleluia. Glória a Deus. o Pai o amou, o Pai olhou para ele, filho. O texto diz que o filho
tinha aprendido apenas a ter uma relação com as coisas que o pai tinha. Ele trabalhava muito com o pai. Era incansavelmente um trabalhador do pai. Conhecia tudo que o pai tinha, mas não conhecia o pai. E a prioridade é conhecer o pai antes das coisas do pai. Diga, a prioridade é conhecer o pai antes das coisas do pai. Deus não quer que você trabalhe para Ele sem antes buscar uma intimidade com Ele. Será um trabalho vazio, sem sentido, sem expressão. Primeiro, intimidade. Amém? Tudo que aconteceu entre Marta e Maria, ao ver Jesus chegar, Marta, embora teve uma boa intenção de fazer uma gostosa janta, como eu hoje cantei na casa da pessoa assim, uma gostosa sopa, ela quis preparar uma gostosa janta para Jesus. Mas Marta foi mais inteligente. Ela sabia que Jesus ia trazer um grande compromisso para ela, mas ela disse: primeiro eu vou ter compromisso com o Senhor da obra. Primeiro eu vou ter intimidade com Jesus. Depois eu tenho intimidade com a obra. Amém. Primeiro intimidade com o Senhor da obra. Depois intimidade com a obra do Senhor. Diga comigo: primeiro intimidade com o Senhor da obra. Depois intimidade com a obra do Senhor. Em segunda e terceira instância, para que esse filho mais velho se salvasse, porque ele estava perdido, tanto quanto o filho mais novo. Nós já falamos aqui caminhos para a salvação do mais novo. O terceiro caminho para a salvação do filho mais velho é que, lembra quando ele estava tentando se justificar, ele usou uma expressão muito forte, egocêntrico até, mas ele disse: este teu filho. Ele poderia dizer: este meu irmão, mas ele disse: este teu filho. O distanciamento e a perdição humana estava tão grande em relação à filiação que ele não reconhecia mais o seu irmão como o seu irmão. Era qualquer um. Era o teu filho com outra mulher, mas não é meu irmão. É o teu criado. Ele é quem quer que o Senhor ache que ele seja, menos meu irmão. Isso estava sufocando a bênção da salvação, a bênção da filiação, como um filho íntimo, não apenas como um filho herdeiro, mas como um filho íntimo do Pai. Porque o que está em pauta também não é a herança do Pai, é a intimidade com o Pai. Não havia. E ele agora precisa aprender a olhar para o seu irmão e dizer: este meu irmão. Se você puder e quiser, para nós finalizarmos com essa palavra, olhe para o seu irmão e diga: você é meu irmão. Você é meu irmão. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a amada igreja do Senhor. E que nós, em circunstância nenhuma, venhamos perder a nossa alma dentro da casa do Pai. Que a cada dia venhamos ganhar ela para Jesus. Amém? Conhecendo e vivendo os princípios de uma filiação com Deus. Tendo uma intimidade com a obra do Pai, mas muito mais com o Pai. Porque se você conseguir ter uma intimidade com o Pai, ser íntimo com a obra vai ser uma circunstância. Amém? Amém. E será apenas uma implicação dessa comunhão com o Pai. Bendito e justo Deus. Aleluia. Nós te glorificamos por tua graça e tua bondade derramada em nosso meio nessa noite. Obrigado pela revelação da tua palavra. Ajuda-nos a compreender isso e a nos livrarmos dessa perdição antimoral. E essa perdição moralista que seja extirpada do nosso meio, arrancada. Em nome de Jesus. Que possamos compreender que a grandeza da filiação não está em ser herdeiro do Pai, mas íntimo do Pai. Ajuda-nos a compreender isto, para a glória e para o louvor do teu santo nome.
seja com a sua igreja hoje, agora e para sempre. Nós dizemos amém.